Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 117, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos dando início ao capítulo 14. É aquele que fala assim: honrai vosso pai e vossa mãe, ok? Estudaremos hoje os itens de número 1 até o número 4, que fala sobre piedade filial. O que vem essa piedade filial? É o amor aos pais, vamos colocar assim, né? Então, esse é o estudo de hoje, tá certo? Bom, a nossa página na internet, ela é aqui, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, vai encontrar o quê? Vamos lá. Primeiro, toda sexta-feira vai encontrar um novo vídeo. Vai encontrar também o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Doutrina espírita, né? Tem cada palavrinha complicada, cada palavrinha difícil. A gente sabe disso. E aí, sabe o que nós fizemos? Nós colocamos o significado de cada uma dessas palavras ao lado dela, logo, em vermelho, do lado. Então, tem todos os significados das palavras mais difíceis. Você não vai precisar ficar pegando dicionário, nada disso. Tudo mastigado. Tem o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Tudo direitinho. Se você ainda quiser maiores esclarecimentos, procura Evangelho no Lar número 0. O 0 é justamente por isso, que não é um estudo do Evangelho. É ensinando o que é o Evangelho no Lar, os benefícios que você recebe, a tua família, a tua casa, a tua vizinhança. Procura Evangelho no Lar número 0. Tem tudo. Tem o Tira Dúvidas também, que você encontra lá na nossa página. E ainda assim, se tiver alguma dúvida, sabe o que você faz? Manda um WhatsApp para cá. Sabe qual é o número? Olha aqui, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631. Pode mandar a sua dúvida, seja sobre o Evangelho no Lar, doutrina espírita. Às vezes você quer conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar, não tem problema nenhum, tá? E se quiser inclusive passar para os amigos, também pode. A gente sempre responde, eu só não garanto responder na hora, mas todas as mensagens são respondidas. E se você preferir o bom e velho e-mail, olha aqui o e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar para lá também, que a gente sempre vai respondendo, ok? Então, tanto pelo WhatsApp como por e-mail, 100% das mensagens são respondidas. Se eu não responder é porque não chegou, aí manda de novo, pode ter caído na caixa de spam, alguma coisa assim, né? A turma do Facebook, qual é o nosso Facebook? Aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar, clica no seguir a página. Sempre que tiver alguma novidade, a gente coloca lá. Então você já vai sendo notificado toda vez que tiver alguma novidade, ok? A gente informa também que esse estudo ele é transmitido pela Rádio Espiritismo, aqui, radioespiritismo.com.br, simplificando a doutrina e confortando corações, né? Então você pode acompanhar lá, se não me engano, sexta, 9 da noite, tem um monte de horários lá, é só você olhar na grade de programação, os horários dos programas lá, dos estudos, né? Na Rádio Espiritismo. E a gente convida também que na própria Rádio Espiritismo, no site, você procure lá um banner falando dos cursos da Rádio Espiritismo, porque esses cursos, além de te trazer conhecimento, ele tem um valor simbólico que nos ajuda muito a dar continuidade a todo esse trabalho que nós fazemos aqui. Sustentar a rádio, sustentar a Casa Espírita, as obras,
o auxílio, o alimento para as pessoas necessitadas e tudo mais, ok? Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi concedida para o estudo, o aprendizado e o conhecimento. Agradecemos a presença de todos os encarnados e desencarnados que aqui estão, bem como a gratidão aos anjos guardiães que estão aqui desde cedo, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local. Que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo feito aí a prece de abertura, próximo passo, página de preparo. Hoje é uma página do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente lembra aqui que em nossos estudos, a página de preparo, ela é realmente de preparo, ela não é uma leitura aleatória. Muita gente, a maioria, aliás, faz uma leitura aleatória. Pega uma página, abre ao acaso e lê. Ok, é válido. Mas dificilmente esse texto ele vai ter alguma coisa a ver com o estudo do dia. Nós aqui não. Aqui a gente teve o cuidado de separar na coleção Fonte Viva quais eram os capítulos que tinham a ver, que eram pertinentes ao estudo do dia. E assim a gente faz. Por isso que às vezes até leva um tempinho na página de preparo, né, maior. Ok? Porque realmente ela está preparando. E hoje, ó, prova disso, né? O item 1 ao 4. Itens 1 ao 4. Piedade filial. Então é o amor dos filhos, né? Página de preparo. Livro Vinha de Luz. Capítulo 136, cujo título é Filhos. Olha aí. Então, vamos ver aqui o que é que o Emmanuel nos traz, né? Ele começa com uma citação de Paulo, que consta lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1. O que é que Paulo diz? Fala assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, ele coloca sobre essa parte da obediência aos pais e tudo mais. Então vamos lá, né? Vamos ver o que o Emmanuel diz sobre isso. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Tá? Então ele diz: não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção, com especial atenção. Então ele já coloca que nós aqui devemos, né, na condição de pais, temos uma responsabilidade, e na condição de filhos também temos responsabilidade. Esse papo de que o filho é o reizinho, essa coisa toda, não é bem assim não. Tem que passar para o filho responsabilidades também. É muito importante. Outro dia eu estava lendo um texto que eu achei bem interessante, dizendo assim: os pais que educam os seus filhos poderão mimar os seus netos. Agora, os pais que mimam os seus filhos terão que educar os seus netos. Olha que interessante, né? Por quê? O filho que ele for bem educado, ele vai aprender a ter responsabilidades, vai aprender uma série de valores, né? Não vai ficar, ele vai aprender a correr atrás lá do que ele precisa. Então, na hora que ele tiver um filho, ele também vai ter em si os valores da boa educação. E aí, eu na condição de avô,
eu vou poder dar um mimozinho aqui ou ali, porque eu sei que o filho vai estar educando. Agora, quando eu fico mimando demais os filhos, toma aqui, ó, na boquinha, isso. Ah, você tá chateadinho? Como a gente vê por aí, que falando no popular, tem alguns filhos que só faltam dar na cara do pai e o pai ainda fica rindo, ainda fica... Então tá mimando, né? Sabe o que vai acontecer? Esse filho não vai ter responsabilidade nenhuma. E na hora que ele tiver um outro filho, adivinha? Provavelmente vai colocar o pai, o avô, a mãe para criar. Porque não tem responsabilidade. E aí, ó, quando for avô, aí vai ter realmente que educar aquele neto, né? Olha como é que fica. Interessante, né? Mas vamos ver aqui o que o Emmanuel diz. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima, deseja criar rumos caprichosos, desdenhando, ignorando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres para voltar mais tarde, em desânimo, no ponto de partida quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Então, o que ele diz? Os filhos, né? Às vezes o pai chega, a mãe chega, meu filho, ó, é aqui, ó, eu já passei por isso um tempo atrás, e olha, e quando eu passei era até mais difícil, que não tinha internet, não tinha nada disso, ó, cuidado com isso, meu filho, besteira, bobagem, tudo bem. Aí ele vai, entra naquele caminho errado, faz um monte de bobagem, depois se arrepende, desperdiça anos da encarnação atual. Então, ele coloca, né, sobre isso. A gente tem a chance de aprender pelo amor ou pela dor. A escolha é de cada um. Ok? Ele continua falando: os filhos estão marcados por divinos deveres junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. Senda quer dizer o quê? No caminho, né? Na caminhada humana. Ok? Então, ele já coloca sobre essa situação. Vou repetir aqui. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na caminhada humana. Por que já foram confiados em divinos deveres? Porque lá no plano espiritual, a gente já teve essa programação. Vou reencarnar filho daquele pai, filho daquela mãe. Isso tudo lá no plano espiritual já está programado, ok? E ele continua: é indispensável prestar obediência aos progenitores, aos pais, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Então, repara que ele coloca assim: pô, mas o meu pai e minha mãe não prestam e não sei o que lá. Então ele coloca dentro do espírito do Cristo, dentro daqueles valores que Jesus nos ensina, ok? Que também tem muito pai aí que é irresponsável, né? Então o filho vai trabalhar o quê? Esses valores cristãos e prestando essa obediência, ok? Se muitas vezes os pais se furtam, fogem à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio, à própria desgraça. Às vezes tem filhos que vêm aqui, que reencarnam para ajudar os pais. O pai e a mãe estão no caminho errado, estão perdidos e tal, vem o filho lá para poder orientar, para poder auxiliar os pais. Então ele coloca: claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime para atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhe devem. Então, se eu tenho um pai ou uma mãe que faz um monte de besteira, que rouba, que faz... não é porque eu como filho, eu vou fazer então também. Não é isso que ele está dizendo. Por isso que lá ele falou, os valores do Cristo. Mas, se eu tenho um pai ou uma mãe que estão no caminho errado, eu vou então ficar mais atento para seguir o caminho correto. E quem sabe, servir de exemplo, de inspiração para eles. A gente aqui está numa condição de um ajudar o outro.
ok? Porque com toda a dificuldade foram eles que nos deram o caminho, a passagem para aqui estarmos reencarnados. Essa gratidão a gente deve ter. Não tem como. Ah, mas não presta, mas isso é que tá. Mas se não fosse ali eles, aí você não teria nascido. Eu não teria nascido, nós não teríamos nascido. Ok? E ele continua. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã. E o homem inferior que não fruirá, não vai desfrutar a felicidade doméstica. Então, se desde cedo aquela criança, aquele filho, ele é descuidado, ele é ocioso, ele é perverso, o que ele vai ser quando crescer? Que valores ele está trabalhando? E aí, quando ele crescer e for um pai, ele vai falar, porque sempre foi assim mesmo, né? Meu pai era assim, minha mãe era assim. Isso não é desculpa, não. Não vem com esse papo, não, que isso não é desculpa, não. Isso aqui é um exemplo? Tem uma historinha que fala de dois irmãos, onde um era alcoólatra, bebia, cresceu, né, se tornou um adulto, que bebia demais, era alcoólatra, estava arrastado, não conseguia emprego, não conseguia nada. E aí perguntaram para ele, mas por que você bebe tanto? Por que você faz isso tanto? Ele falou, meu amigo, isso vem lá da minha criação, do meu pai. Meu pai, ele bebia muito, ele chegava em casa embriagado, ele não participava dos eventos da família, estava sempre embriagado, estava sempre na bebedeira, e eu acabei aprendendo com ele, acabei ficando igual. E aí, tinha um outro irmão, né? Tinha um outro filho lá, né? Então o irmão esse nunca tomou uma gota de álcool, era um cara responsável, era um cara trabalhador, era um cara empenhado, era um cara de bem com a vida. E perguntaram para ele, mas como é que você é desse jeito? O que você atribui de você ser desse jeito? Ele fala, meu filho, isso é graças ao meu pai, porque meu pai bebia, chegava embriagado, não participava de nada, e eu quando via aquilo eu falava, eu vou fazer tudo menos ser igual a ele. Eu vou tomar muito cuidado para não cair no mesmo erro dele. E o cara cresceu então. Então essa desculpa que a gente coloca, peraí, vamos parar de botar a culpa nos outros. Vamos assumir nossas responsabilidades, né? Ok? Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. E hoje estamos vendo os itens 1 ao 4. Piedade filial, ou seja, é o amor aos pais, ok? Ele começa então com uma citação que consta em Marcos, capítulo 10, versículo 19. Também está em Lucas, capítulo 18, versículo 20. E também está em Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Meu Deus, quanta coisa! O que está escrito ali? Fala assim, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E aí, ele tem também um outro ponto, né, que fala assim no item 2, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está no Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Decálogo, o que? É a parte dos 10 mandamentos, tá? Vamos ver então agora o que nos é esclarecido nesse item de número 3. Piedade filial, amor aos pais. Então ele diz assim, o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário. Olha só, caramba, Sérgio, cada palavra complicada, né? É por isso que a gente fala, vai lá, não fica só no YouTube não, vai lá, evangelhonolar2012.blogspot.com, por quê? Tem o texto e a gente coloca o significado das palavras mais difíceis.
A não ser que você conheça muito, né, essas palavras todas. Eu, pelo menos, não conhecia, não. Então, quando ele fala, o mandamento honrai a vosso pai e vossa mãe, é um corolário. O que é corolário? É uma consequência necessária. Melhorou, né? Honrai a vosso pai e vossa mãe é uma consequência necessária da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama ao seu pai e à sua mãe. Como é que eu vou querer amar o próximo se eu já dentro de casa eu já não carrego esse tipo de amor? O primeiro lugar da reforma íntima é dentro da casa. O primeiro lugar do trabalho de amor e de auxílio é dentro de casa. Todos esses valores, é ali no ambiente da casa, do lar, que você vai aprender esses valores todos. E vai trabalhar no teu dia a dia, né? Que é muito importante também. Então ele coloca, o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então ele coloca o honrar, né? Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, a tolerância, tá? O que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, vamos entender isso aqui. Ele coloca que essa parte do honrar é que junto do amor, não basta só ter o amor, mas essa honra é o que? É trabalhar respeito, atenção, submissão, tolerância. Às vezes o filho tem que ser tolerante com o pai, né? Vamos parar também com esse papo, né, de que, volto a falar, de que o filho é aquele reizinho ou é aquela rainhazinha. Por quê? Tem momentos que às vezes o pai está chegando do trabalho, passou por um dia difícil, um dia complicado, aconteceu alguma coisa, está desesperado, tem uma conta lá para pagar que não pode e está preocupado, e às vezes ele está com a cara meio fechada e o outro fica assim, olha só. Muitas vezes os filhos não fazem ideia do que o pai está passando, o que ele está vivendo mentalmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente falando, né? Em todos esses aspectos. A pessoa só olha ali para a carcaça dele, ele tá de mau humor, ele está isso, está aquilo. Às vezes ele está ali preocupado para poder ajudar, né? Tem um filme um filme bem antigo chamado A Vida é Bela. É um filme italiano de um diretor chamado Roberto Benigni, que ele fala, né, sobre os campos de concentração, e um judeu que está preso, ele está com o filho junto, e ele esconde o filho para o filho não morrer, e ele fica brincando com o filho, falando um monte de coisa, e o filho achando que aquilo ali é o máximo, que aquele campo de concentração é o máximo, né? Porque ele foi trabalhando, né? E sofrendo, apanhando, tomando chicotada, tomando aquela coisa toda, o pai, né? E ele ali sorrindo para o filho. Depois é que ele foi entender o que estava acontecendo. Olha só, quantas vezes o pai não passa por isso? E quantas vezes também o pai não consegue transmitir, no caso, a alegria e tudo, porque ele está vivendo uma situação complicada, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Ele continua falando, esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento, a dedicação. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Bom, ele diz aqui que tem pessoas, né, isso é comum nos dias atuais principalmente, que fazem o papel de pai e de mãe. Então, a gente precisa trabalhar, tanto o pai ou a mãe trabalhar a responsabilidade da criação, da educação daquele filho, assim como o filho também fechar com o pai, fechar com a mãe, estamos juntos, vamos lá, vamos ajudar,
vamos progredir, vamos crescer, vamos evoluir. Então, essa parte, né, do honrar vosso pai e vossa mãe, volto a falar, eu aqui não gosto quando ele tem essa colocação. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Deus não pune nada. Sérgio, você está querendo saber mais do que está lá no Evangelho? Não, não é isso. É porque essa colocação, ela foi colocada, ela foi posta lá nos anos 1800, quando ainda não se tinha uma noção real das leis de causa e efeito. Então Deus não está punindo. Se Deus pune, então ele vai ser o quê? Ele é um Deus ruim? Ele é um Deus... Deus também ajuda? Também não. A gente recebe aquilo que merecemos. Fizemos por merecer aquilo, e aquilo não é castigo. Quando você chega para o seu filho e coloca para ele, né, ele, sei lá, não forrou a cama, ele, ó, você vai ficar aí até você forrar a cama. Isso é uma punição? Não, não é uma punição. Você está trabalhando a lei de causa e efeito. Ele não forrou a cama, ele vai ter que ficar ali até forrar a cama, para ele poder aprender, porque depois esses valores vão ser importantes para ele lá na frente, entre tantos outros, né? Não fez o dever de casa na escola, por aí vai. Não é punição, é a lei de causa e efeito. Tá certo? Então, só que lá atrás, as pessoas tinham que entender, meu Deus, deixa eu fazer certo, senão eu vou ser punido. Porque senão ninguém ia ter o menor interesse em fazer correto. Para quê? Para que fazer correto? Se eu fizer certo, tá tudo bem. Se eu fizer errado, também tá tudo bem. E fazer errado é mais fácil, né? Dá menos trabalho, não precisa se vigiar, não precisa ter cuidado, não precisa ter nada disso. Então, como eles não tinham essa capacidade de perceber, o que acontecia? Tinha que falar, ó, meu irmão, se você não fizer, vai ser punido. Ó, olha lá para cima, ó, vai te punir. Aí ele, opa, deixa eu fazer, tá bom. Era a forma, né, de estimular aquela pessoa a fazer o correto. Mas hoje, com as compreensões que nós temos, com as mensagens que já chegaram, com tanto livro, tanta explicação, tanto esclarecimento, tem até física quântica aí já mostrando, esclarecendo, lei de causa e efeito, lei de atração. Eu atraio para mim aquilo que eu sou, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Então não é punição. Deu para ficar claro aí? Vamos continuar. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Ah, Sérgio, mas foi tão mal feito, mas fizeram. Às vezes esse mal feito era o que eles tinham capacidade de fazer. Era o que eles tinham condição de fazer. Sei lá por qual motivo. Uma falta de educação, uma falta de estudo, uma falta de dinheiro, não sei. Mas era o que eles puderam fazer. E ao invés de você reclamar tanto por causa do jeito que eles fizeram, que tal você tomar o cuidado para que você nunca faça então desse jeito mal feito? Se prepare, estude, junte dinheiro, trabalhe e tenha principalmente amor no teu coração para a criação dos teus filhos e da criação dos teus pais. Até porque numa hora dessa, quando você tem filhos e está tratando mal os teus pais, sabe o que você está fazendo? Você está ensinando aos seus filhos que os pais não devem ser muito bem tratados, não. E aí quando você envelhece, às vezes está num asilo, está num lugar assim, aí o filho, era o que meu pai fazia com meu avô, com a minha avó. É lógico que as pessoas dos asilos, a gente deve prestar todo o carinho, toda a atenção, todo o amor, mas a gente vê ali
o corpo, né, de uma pessoa velha, de uma pessoa idosa, que está ali abandonada, vamos dizer assim. Mas quantos ali será que realmente não fizeram de uma maneira errada lá na hora de educar e estão colhendo o fruto do que plantaram? Veja, volto a falar, isso não justifica, mas pela lei de causa e efeito, às vezes ele está passando por isso. Está resgatando débitos, está quitando dívidas nesta vida. Que bom que é nessa vida, né? E vamos sempre ajudá-los, é claro, parar, visitar, conversar, é sempre muito bom. Então ele coloca: sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais íntimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável, né? Então, às vezes a pessoa chega, vou fazer um puxadinho aqui na casa, lá no fundo do quintal. Vou fazer um puxadinho lá para ele ficar lá. Eu vou botar lá um feijão com arroz para ele e tal. Ah, tá legal. E eu tô lá naquele conforto, tô no ar-condicionado, naquilo tudo. E ele tá lá, né? Do tipo, às vezes ele não tá nem fazendo isso por amor. Ele está fazendo isso para não ser criticado pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos parentes e tudo mais, né? Ainda bem quando não fazem de má vontade, ainda tem os casos, né, que a pessoa faz de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Né? Tem outros que às vezes chega e fala assim, você vai morar aqui? Então tá, você agora transforma em empregado da casa. Veja, não tem nada de mais, nada de errado. O seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, de repente mora com você, dividir as tarefas da casa, sim. Lava uma louça aqui, passa uma roupa ali, faz um negócio aqui, faz uma limpeza aqui, mas com todo mundo participando. E não colocar ele como se fosse um empregado da casa, né? É diferente, ok? Então ele continua falando. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Será que é isso? Então, o velho e fraco vai servir o filho jovem e forte? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Ele fala, será que a mãe também, quando estava amamentando você, que era neném, ela ficava vendendo leite ao invés de te amamentar? Contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Quantas noites em claro eles viraram ali, cuidando de você, que você está chorando, aquilo tudo, né? Então ele fala, não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, deve-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, as atenções, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Então ele coloca sobre isso, né? Sobre a importância. Eu não me lembro, mas vamos ver, né? O que é que os pais ali fizeram também para aquela pessoa, né? Ai, pois, daquele que ouvida, que esquece o que deve aos que os ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com ingratidão. Volto a falar, não é punido, ele vai receber as consequências das leis de causa e efeito, né? Será punido, mas ele coloca, será punido com ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na experiência atual, na existência atual. É o caso que eu falei ainda agora, que às vezes esse filho que é assim, depois ele vai parar num asilo, totalmente abandonado, totalmente esquecido, né? Mas com certeza noutra, se não for nessa vida atual, que ele vai começar a pagar pelas leis de causa e efeito, com certeza numa outra vida em que sofrerá o que houver feito aos outros. Ele continua falando, alguns pais, é certo, alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Então ele reconhece que isso existe sim.
Tem pai que é muito irresponsável, né? Tudo bem. Então ele coloca, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Deixa para as leis de Deus, para as leis de causa e efeito. Não sou eu que vou chegar e ficar punindo, ok? Não compete a esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. E aí tem outro detalhe, é a gente observar pelas leis de causa e efeito. Quando eu reclamo de um pai ou de uma mãe que não são muito legais comigo, essa coisa toda, será que eu já não estou também nessa vida colhendo o fruto que eu plantei lá atrás, na outra vida? Onde de repente eu não fui um pai legal, ou eu não valorizei meu pai e minha mãe? Eu não valorizei meu pai e minha mãe, aprontei, fiz um monte de coisa, então dá volta agora numa encarnação, filho de um pai e de uma mãe, que não quer nada, que aí você vai sentir na pele, que aí você vai chorar, você vai reclamar, mas a gente tem o esquecimento do passado, né? Então, ó, isso pode acontecer também, ok? Antes da gente ficar reclamando, se eu não tenho um pai ou uma mãe legal, o que será que eu fiz lá atrás? Eu sei uma coisa, lei de causa e efeito, eu estou resgatando. Eu estou trabalhando o resgate. Isso é bom demais, ok? Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente com as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueça e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Se a gente aprende aqui até amar os vossos inimigos, imagina então o amor dos filhos com os pais, né? Devem, pois, os filhos tornar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que, o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade também está se juntando com a ingratidão. Então, às vezes, o filho pode estar sendo aí ingrato, né? Então, a gente compreender bem isso. Vamos lá. Item 4. Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. Então ele fala, por que essa recompensa vem na vida da terra e não na vida celeste? E ele diz que a explicação encontra-se nessas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, lá dos 10 mandamentos, alteraram o sentido. Então colocaram, para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus daquela época. Aqueles hebreus, né, eles não sabiam nada da vida futura. Lembra que eu falei agora sobre isso? Né? Não sabiam nada da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Então eles não conseguiam trabalhar a noção de reencarnação, a noção de causa e efeito de continuidade da vida. Tinham, pois, de serem impressionados mais pelo que viam do que pelo não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance. E, como se dirigisse para as crianças, né? Como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que pode satisfazer. Então eles falavam com aquelas pessoas da mesma forma que a gente fala com a criança. Vou ter que falar numa linguagem que a criança entende, porque eles ainda não têm capacidade, não tinham capacidade de entender, ok? Então ele diz, achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará e a terra da promissão, terra prometida, né? Que terra prometida? Tem um monte de gente que está procurando até hoje terra prometida. Por quê? Não é essa terra prometida, eles estão com aquele raciocínio lá de trás. Outro dia eu estava num restaurante e aí tinha uma pessoa falando, não, olha, porque está escrito aqui na Bíblia, né, para a gente poder dar valor a Israel, ao povo de Israel, ali tem que ser um lugar sagrado, tem que ser um lugar idolatrado, tem que ser um lugar muito bem trabalhado, aquela coisa, e que Jesus também falou sobre isso e tal. Sabe por que Jesus falou sobre Israel? Porque ele estava em Israel. Por que ele não falou do Brasil? Porque o Brasil ainda não tinha sido descoberto. Por que ele ainda não falou dos Estados Unidos?
ou da Oceania, porque esses lugares ainda não tinham sido descobertos. E aí tem aquela idolatria, tem aquela coisa toda, tal. Claro que Israel merece todo o amor, todo e qualquer lugar do planeta Terra merece ser tratado com amor, com carinho. Mas aí as pessoas colocam, não, tem que ser para lá, porque Jesus disse que tem que ser lá. É porque ele estava lá. E as pessoas às vezes não conseguem entender, né? Elas levam aquilo ao pé da letra. É o que a gente faz aqui, a gente dá até uma palestra chamada Fé Cega e Fé Raciocinada, aspectos morais e culturais da Bíblia. Os aspectos culturais passam, os morais é que permanecem, né? Então ele coloca essa terra prometida é o que? É o nosso plano espiritual, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. E todo mundo achando que era uma terra, um terreno ali que ia ter, né? De não sei quantos metros quadrados ou quilômetros quadrados, né? Nada mais desejável do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Aí vai, o que é longo tempo numa encarnação? Não é nada. E as pessoas trabalhando com a ideia de uma encarnação. Continua então, mas ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvido as suas ideias. Então Jesus já clareou um pouquinho esse caminho. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, lá e não na terra é que recebereis a recompensa de vossas boas obras. A essas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Isso está lá nos capítulos 2 e 3. Ok? Muito rapidamente, vamos para a prece, amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados, onde quer que se encontrem. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou, você pausa aí, menciona o nome das pessoas, ok? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, todo fortalecimento e principalmente esclarecimento, para que consigam superar todos os seus obstáculos e suas dificuldades, conseguindo assim progredir moralmente e espiritualmente falando. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause, vamos para a fluidificação da água. Então, peguei aqui já a minha garrafa, minha jarra, né? Você pode pegar aí a jarra, o copo, vasilhame. E vamos lá, ó. Aqui, ó, no programa Minutos de Espiritismo número 23, bota no Google, bota no YouTube, Minutos de Espiritismo 23. Tem um estudo completo da fluidificação da água, tá? Vamos então colocar as mãos sobre essa água, essa jarra, garrafa, vasilhame, copo, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aqui essa fluidificação da água, estou colocando aqui no meu copo. Saúde. E, feito isso, vamos para a nossa prece de encerramento, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui em Teu nome reunidos para o estudo, o aprendizado e o conhecimento. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente, pela harmonização espiritual que foi feita e que nós consigamos fazer por onde manter este local tão limpo e harmonizado como se encontra agora. Obrigado também pelas reflexões e que diante desses esclarecimentos que nos vieram no estudo de hoje, possamos pensar melhor,
sentir melhor e principalmente agir melhor no nosso dia a dia perante o nosso próximo. Que possamos ser cada vez mais instrumentos de Deus, praticando o amor, o perdão, a fé, a caridade, o auxílio, a tolerância, a paz, a paciência e a alegria. Muito obrigado mais uma vez e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos o estudo de hoje, tá? Fiquem com Deus, espero que tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!